Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. A Associação dos Juízes Federais do Brasil publica manifesto pela valorização da magistratura. Começa no Congresso Nacional a tramitação da reforma do Código Penal, em vigor há 72 anos. Justiça do Trabalho ganha seu primeiro anuário, que dá maior transparência às decisões dos ministros. E você vai acompanhar a segunda matéria especial da série 10 anos do Justiça para Todos. Na reportagem de hoje, o processo de informatização do Judiciário brasileiro. Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos está no ar. A Associação dos Juízes Federais do Brasil divulga um manifesto público sobre a insatisfação e a indignação dos magistrados federais com o tratamento remuneratório que vem recebendo. No documento, a AJUF chama a atenção dos poderes da União para que, dentro do sistema constitucional, tomem as atitudes necessárias para resolver essa preocupante situação. Segundo a entidade, a magistratura federal vem sofrendo, nos últimos anos, um grave processo de desvalorização que precisa ser revertido. Para ler a íntegra do manifesto, acesse o site ajuf.org.br. Juristas e senadores debatem em audiência pública a reforma do Código Penal, em vigor desde 1940. Os parlamentares que fazem parte da comissão especial que analisa o anteprojeto de lei têm até o dia 5 de setembro para apresentar as emendas. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, participou da audiência pública realizada no Senado. Dipp presidiu a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de lei que atualiza o Código Penal. Eles convidaram a mim e eu convidei também mais 2 membros da comissão para que nós pudéssemos estar à disposição do Senado Federal agora na etapa decisiva do encaminhamento do projeto de lei do Código Penal na casa própria. Na verdade, foi um convite da Comissão de Constituição e Justiça para que nós estivéssemos também aqui, fazer uma breve explanação de como transcorreram os nossos trabalhos, quais foram os objetivos, quais foram os métodos, quais foram os critérios e nos colocar à disposição para todo e qualquer esclarecimento que seja necessário. É uma etapa de integração entre a comissão técnica, a comissão de juristas, que foi também criada pelo Senado, e o próprio Senado agora no uso de suas atribuições constitucionais. Os 543 artigos propostos no projeto de lei do Senado 236 de 2012 passam a ser avaliados pela Comissão Especial de Senadores, em que o parlamentar Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, será o relator. Temas polêmicos como a criminalização da homofobia, descriminalização do plantio e do porte de maconha para uso próprio e a redução da maioridade penal, entre outros assuntos, vão ser discutidos pela comissão. Novas audiências devem ser marcadas. As reuniões deverão ser realizadas às terças e quintas-feiras pela manhã. Além do relator, a Comissão Especial da Reforma do Código Penal tem como presidente o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. Antes de encerrar a audiência pública no dia 14, Eunício Tavares informou que os parlamentares têm até 5 de setembro para apresentarem emendas ao texto da reforma. Para o ministro Gilson Dipp, o anteprojeto encaminhado ao Congresso deve ser amplamente debatido. O parlamento é a casa do debate, são os representantes do povo, O Brasil é um país com uma série de desigualdades sociais, culturais, religiosas, filosóficas. Evidentemente que alguns temas mais polêmicos vão causar maiores discussões, isso nós sabemos. Agora, o critério da comissão de juristas foi não deixar nenhum tabu de fora, ou seja, tipos penais que hoje existem em outros países e que estão sendo aplicados, e é uma necessidade da sociedade contemporânea, eles não foram deixados de lado. O aborto continua sendo crime, apenas foi aumentada a possibilidade no número de abortos legais, eutanásia, ortotanásia, o enriquecimento ilícito, que também é responsabilidade penal da pessoa jurídica também por crimes de corrupção e não apenas por crimes ambientais. Enfim, são temas que nós já antevimos o amplo debate da sociedade com os senadores e depois também na Câmara dos Deputados. Agora nós fizemos o nosso trabalho e esperamos que ele seja
muito bem aproveitado por aqueles para os quais o trabalho é direcionado. Vamos continuar a falar da reforma do Código Penal aqui no Justiça para Todos. Você vai assistir a reportagens especiais com juristas que fizeram o anteprojeto e também com senadores que começaram a analisar a proposta. A seguir, a revista Consultor Jurídico lança o primeiro anuário da Justiça do Trabalho. E veja também a segunda matéria especial da série 10 anos do Justiça para Todos. Na reportagem de hoje, o processo de informatização do Judiciário brasileiro. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. A boa notícia de hoje do programa Caixa Melhor Crédito vai para você, que quer construir, reformar ou modernizar sua casa. Os juros do Construcar baixaram ainda mais e o prazo de pagamento aumentou para até 96 meses. Agora você pode comprar material de construção, armário embutido, cozinha planejada pelo preço à vista e pagar com as melhores taxas e o maior prazo. Vem para o Banco das Melhores Taxas você também. Vem! A Justiça do Trabalho ganha seu primeiro anuário. Publicada pela revista Consultor Jurídico, a edição contou com o apoio do Tribunal Superior do Trabalho. As informações com a repórter Gisele Mourão. O Anuário da Justiça do Trabalho 2012 veio para dar maior transparência às decisões trabalhistas. São 320 páginas que contam histórias dos julgamentos e traçam o perfil dos ministros. Todos sabem do falso dilema que sempre se discutiu se a Justiça do Trabalho existe para proteger o trabalhador ou para proteger a empresa. Ou se a Justiça do Trabalho é a Justiça do desempregado, ou se é a Justiça do desenvolvimento, aquela dicotomia que encerra muitas vezes grandes equívocos. Por que eu digo falso dilema? Eu digo falso dilema porque no mundo do bom senso, o que se deve proteger é o trabalho, não é o trabalhador, não é a empresa, é o trabalho. No lançamento, várias autoridades do Judiciário e advogados estiveram presentes. De acordo com o editor executivo do anuário, Maurício Cardoso, a publicação é uma iniciativa independente da revista Consultor Jurídico que faz um retrato da Justiça do Trabalho no Brasil. Esse anuário é uma contribuição que se dá ao Judiciário em termos de transparência e de acesso ao Judiciário. Transparência na medida que ele revela o interior da justiça para o cidadão comum e acesso na medida em que, ao tornar mais conhecido o Judiciário, ele torna mais acessível a justiça ao cidadão comum. O anuário traz toda a relação dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, além de traçar um perfil dos tribunais regionais do trabalho de todo o país. 130 decisões dos TRTs e outras 10 do TST, consideradas as mais importantes, também foram publicadas. Entre as principais decisões do TST estão os julgamentos da primeira e da sétima turmas. Segundo os ministros, a administração pública também é responsável pelos encargos trabalhistas de funcionários terceirizados. Além disso, em caso de uso de força policial em paralisação de empregados, a empresa não tem obrigação de indenizá-los caso a polícia haja com brutalidade. As decisões a gente procura o melhor de cada tribunal, levando em conta, principalmente em termos de inovação jurídica. Além disso, a gente leva também em conta o impacto econômico, social e político que está por trás de cada decisão. A seleção é feita consultando os próprios desembargadores, os próprios autores dessas decisões, os advogados e os informativos que cada tribunal costuma publicar com o melhor da sua jurisprudência. Para os ministros do TST, o lançamento dessa publicação é importante não só para os juízes, mas também para que o cidadão possa ter mais informações sobre os julgamentos. É uma forma muito importante de a Justiça do Trabalho expor-se à sociedade, revelar visibilidade e assim
demonstrar prestação de contas de sua atuação e, não menos importante, revelar preocupação com a transparência. O anuário é a justiça se apresentando à sociedade. Radicalmente isso. E por que nós temos que nos apresentar à sociedade? Nós temos que nos apresentar à sociedade que juiz, que não é servidor público, é agente estatal, porque o Estado fala através dele. O juiz é um servidor, não público, mas é um servidor, porque servidor é aquele que serve. Se assim o é, nós temos de nos apresentar, nos identificar. Qual é o seu nome? De onde você veio? O que você pensa? E seu anuário? Eu sempre defendi a aproximação do judiciário com a sociedade, né? E principalmente o judiciário trabalhista, dada a sua natureza, né? E o anuário, eu considero que ele vem contribuir para a transparência, contribuir para informar a sociedade a posição de cada ministro, de cada desembargador, de cada tribunal, a posição do Tribunal Superior do Trabalho. O seu trabalho é extremamente laboriosa, dedicada, e é muito importante que os cidadãos tenham acesso a essas informações sobre tudo que nós buscamos fazer o melhor possível diante do volume imenso de processos que temos de julgar todos os anos para atender a demanda do jurisdicionado. O anuário de todos os tribunais superiores também é editado pela Conju, que já lançou a 7ª edição do guia. A revista produz ainda os anuários das 5 regiões da Justiça Federal. Qualquer pessoa pode ter acesso às publicações, desde juízes até o cidadão. O anuário tem uma tiragem de 15 mil exemplares. Uma boa parte disso é distribuída entre os operadores do direito e outra parte vai para venda em bancas ou através do site consultor jurídico, que é o www.conju.com.br. A seguir, você acompanha uma reportagem especial sobre a informatização do processo judicial no Brasil, que contou com o apoio da AJUF. É daqui a pouco, no Justiça para Todos. A boa notícia de hoje do programa Caixa Melhor Crédito vai para você, que quer construir, reformar ou modernizar sua casa. Os juros do Construcar baixaram ainda mais e o prazo de pagamento aumentou para até 96 meses. Agora você pode comprar material de construção, armário embutido, cozinha planejada pelo preço à vista e pagar com as melhores taxas e o maior prazo. Vem para o Banco das Melhores Taxas você também. Vem! Nós mostramos no último Justiça para Todos que há 10 anos o nosso programa começou a informar ao cidadão sobre o trabalho da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, e as decisões da Justiça Federal. Na nossa reportagem especial de hoje, você vai saber como era o processo judicial em 2002 e como ele se modernizou. Todo esse trabalho para acabar com a papelada que alimentava a burocracia no Poder Judiciário teve o apoio da AJUF. Foi a associação quem apresentou o anteprojeto de informatização ao Congresso Nacional. Nesta sala, no Superior Tribunal de Justiça, já foram digitalizadas mais de 300 milhões de páginas de processos. São ações cautelares, habeas corpus, mandado de segurança e todas as classes processuais que registram a vida jurídica do STJ. O processo eletrônico representa uma nova era. Aos poucos, os juízes e advogados estão se acostumando com o fim do papel. Informatização, que começou há quase 10 anos.
Nas estantes dos tribunais já não existe mais espaço para guardar tantos processos. Um problema que existe nos cartórios judiciais de todo o país. Diariamente, advogados protocolam milhares de petições, recursos e outras peças processuais que, antes de chegarem às mãos dos juízes, seguem o caminho da burocracia judicial. Os documentos são conferidos, assinados, numerados e só depois distribuídos aos magistrados responsáveis pelo julgamento. A informatização dos atos processuais pode ser uma das soluções para reduzir o uso do papel na Justiça. No Congresso Nacional já está tramitando desde setembro de 2001 o projeto que autoriza o envio das peças judiciais por meio eletrônico e elimina a exigência da apresentação dos originais impressos. O anteprojeto de lei foi elaborado pela AJUF, na gestão do então presidente Flávio Dino, que percebeu na criação da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados o canal ideal para regulamentar a matéria. O STJ em 2000 a gente estava construindo o sistema Justiça, que é o sistema que automatiza toda a área de negócio judicial hoje. Então, naquela época você tinha alguns sistemas antigos, né, em plataformas já desatualizadas, e a gente fez um sistema totalmente Windows e automatizando todas as áreas de negócio do tribunal relacionadas à área judiciária. Ao longo desses anos, os servidores do STJ se adaptaram à atual realidade. Com a modernização, o número de processos físicos está diminuindo. Desde o início do processo eletrônico, já foram desocupadas mais de 1000 estantes das salas do tribunal. Segundo Carlos Leonardo, um dos responsáveis pela implantação do sistema, a importância do processo eletrônico é a integração entre o STJ e os outros tribunais. Com o processo eletrônico, a integração entre os órgãos do Poder Judiciário, diga-se os tribunais, foi de grande relevância, porque com isso, esse modelo de digitalização que foi compartilhado com os órgãos, as tecnologias, vão ser aplicadas nos processos eletrônicos dos próprios órgãos, trazendo assim um judiciário mais integrado, mais célere, de forma que a colaboração, a contribuição do Superior Tribunal de Justiça e o empenho dos órgãos ao enviar os processos em meio eletrônico reforça cada vez mais as ações do Poder Judiciário em torno das melhorias da Justiça. A gente tem do protocolo até a baixa do processo, tudo automatizado. Em qualquer sessão que você entrar no tribunal que trabalhe com processo, você vai ver o sistema Justiça e a automatização daquele procedimento que foi feito pelo pessoal aqui da Secretaria de Tecnologia. Mas ainda existem muitos processos físicos. São cerca de 500 que chegam por dia na seção de registro, local onde o documento é protocolado. Em seguida, o documento é levado para um armário na seção de higienização. Aqui, todas as folhas são costuradas e organizadas dentro de uma capa. Feito isso, o processo é levado para a seção de digitalização, onde mais de 100 pessoas com deficiência auditiva fazem o trabalho. As folhas digitalizadas são salvas em um arquivo eletrônico com o número de identificação do processo. Depois, vão para a seção de validação e indexação. O processo chega para a gente digita aqui no sistema o número de registro do processo e aí ele carrega para a gente o processo já digitalizado. E aí o primeiro passo que a gente faz, a gente verifica se bate os dados do registro com o que aparece para a gente. No caso aqui são 2 volumes, apareceu 2 volumes. E aí a gente vai começar a verificar folha por folha se o que está digitalizado ali confere e é legível com o processo físico. Então a gente faz isso passando folha a folha. A gente identificou um erro, a gente marca para correção e aí a gente vai verificando. Terminado, a gente muda aqui a situação da peça para validado. Ele passa a ficar com esse status aqui. E aí, concluído tudo, a gente gera uma certidão de validação. E aí essa certidão é o que
atesta que o processo eletrônico corresponde ao processo físico. Na íntegra do documento digitalizado, é feito um sumário, o que facilita para o magistrado que pode ir direto ao ponto que deseja no processo. Para garantir a agilidade do serviço eletrônico, o STJ investiu cerca de 30 milhões de reais em tecnologia. A maior delas está nesta sala-cofre, considerado o coração digital de informação da Corte. Os emaranhados de fios, cabos, luzes e máquinas sofisticadas garantem a autenticidade e a segurança do sistema. Só através de sistemas você consegue acessar o processo. Não existe mais uma outra forma. Você não consegue mais, através de outro tipo de ação, ter movimentação do processo, você ter andamentos, você conseguir dar decisões, despacho, está tudo no meio eletrônico, a publicação. Então, a grande mudança é essa, ou seja, o paradigma é completamente diferente, né? Até mesmo o que falam algumas leis têm que ser repensadas, né? Porque a guarda do processo e outros aspectos, eles foram modificados completamente. Depois de tudo pronto e no sistema de informação do Superior Tribunal de Justiça, advogados e juízes com certificação digital podem consultar o processo a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo por meio do portal do STJ. Com isso, o advogado titular do processo, por exemplo, vai poder praticar atos processuais em tempo real. Já os juízes não precisarão se limitar ao horário de funcionamento do tribunal e terão acesso a tudo. Basta se conectar à internet. A postura do STJ é o que está ocorrendo de uma forma mais confortável para os advogados, porque eu acredito que o tribunal entende as dificuldades do processo eletrônico e as dificuldades para os advogados se inteirarem desse processo, então está admitindo tanto o protocolo físico quanto eletrônico, e naturalmente os advogados vão migrando para o processo eletrônico, fazendo sua certificação, porque realmente é muito mais fácil. Então, tanto para peticionamento quanto para acompanhamento de processo, antigamente era necessário ir na turma e consultar autos, não podia ter acesso aos autos quando estavam conclusos. Hoje, com a certificação, entra no sistema do tribunal, consegue ter acesso integral aos autos do processo. Hoje, nos processos que são eletrônicos, o STJ, ele disponibiliza com uma mídia, né, um pendrive ou um HD, do advogado fazer essa cópia na turma, né? Só que, eventualmente, o advogado que milita no STJ vê a facilidade de fazer isso do próprio escritório. Então, naturalmente, vai acontecendo essa migração. O que a informatização facilita, né? É mais no aspecto da agilidade procedimental. Uma decisão que eu dou, seja uma decisão interlocutória, uma liminar ou uma sentença, os registros dessa decisão são muito mais ágeis, né? Porque você rompe toda aquela necessidade de atos burocráticos imprescindíveis que se faziam por papel, por encaminhamento físico do processo. Isso, pela própria condição de trabalho, pela própria normalidade até dos serviços e volume de trabalho, isso tem uma certa demora. O processo eletrônico, ele ganha muito com essa agilidade. Ou seja, uma sentença proferida hoje, imediatamente ela já está registrada, já está com toda a sua conformação, no que se refere a sua publicação, a sua publicidade, para fins de dar conhecimento às partes. Agilizou-se o aspecto da intimação também, né? Então, esses são aspectos que, de fato, você tem um ganho muito considerável com relação ao processo eletrônico. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia.